Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez aí ao canal Espaço Maker. E hoje eu tô com um projeto para vocês aí de uma placa de parede, certo? Para uma sala de aula. Como eu dou aula de inglês, eu tô precisando dessa placa. Eu nunca fiz placa de parede. Vou fazer uma placa em acrílico, certo? E vou mostrar o passo a passo para vocês. Vamos ver como é que vai ficar. Pronto, pessoal, para criar a nossa placa de parede, eu vou abrir um novo projeto. Na verdade, eu já abri um novo projeto aqui, que eu ensinei já em um vídeo anterior, certo? Como abre esse novo projeto, para a gente não perder muito tempo. E o que acontece? Eu tenho uma logomarca aqui, já minha, que é muito antiga, e ela não está em forma de vetor, certo? Ela está em uma qualidade baixa. Eu vou importá-la para cá, para que a gente tome ela como referência do que a gente quer fazer, tá? Para que a gente saiba distribuir a imagem direitinho. Então, eu venho em arquivo, importar, escolho aqui a imagem que eu quero, tá? Eu já sei que tá na pasta de download, por isso que eu já fui direto. No seu caso, você vai ter que procurar a imagem aí no seu computador. Então, vamos lá. Abrir. Do OK. E essa é a imagem da placa que eu quero fazer. Como vocês podem perceber aqui, essa imagem ela não é adequada. Ela é muito manchada, tá? Ela não é um vetor. E eu quero transformá-la em um vetor, em uma imagem manipulável, para que eu possa fazer a nossa placa direitinho e mandar para corte, né? Então, tem um recurso aqui, diretamente da DUI, que pode transformar a imagem que você importou em vetor. Mas por que eu não vou fazer isso? Eu vou mostrar para vocês. Na verdade, eu vou fazer para mostrar por que não vai me servir nesse momento. Né? Para transformar essa imagem em uma imagem manipulável, eu venho em caminho, converter em caminho, caminho, rasterizar bitmap. Aparece aqui essas opções, aparecem essas opções, que a gente pode alterar aqui. Eu não vou alterar agora, um dia a gente trabalha só com essas opções, tá? Vamos lá. Então, eu vou clicar em atualizar. Quando eu clico em atualizar, aparece uma pré-visualização de como vai ficar, tá? Eu aplico essa função e ele gera para mim aqui o arquivo editável. Mas por que eu não gostei desse arquivo? Vocês podem notar que a minha imagem não está bem definida, por ela não estar bem definida, ele não conseguiu rasterizar muito bem. Então, as estrelas estão todas deformadas e não é dessa forma que eu quero. Eu quero as estrelas bem arrumadinhas, como possivelmente elas estão nessa imagem aqui. O próprio nome também está cheio de recorte, certo? Então, não é desse jeito que a gente quer a nossa placa. Por isso que eu não vou usar esse recurso. Existe uma forma de você editar aqui, tá? Através dos pontos. Vejam, mas quantos pontos tem aqui? Então, isso vai me dar muito, muito, muito mais trabalho do que eu recriar a logomarca. Então, eu prefiro recriar. Vou deletar, porque essa não me serve. Gente, vocês podem editar esse vetor onde vocês quiserem. Quem tem afinidade com o Corel, pode refazer ele no Corel, tá? Eu estou usando o máximo do Studio, porque é o programa da máquina, então o nosso foco aqui seria isso, usar o do Studio. Porém, certo, a hashtag eu achei mais fácil refazer em um programa, em um aplicativo de celular. Caso vocês queiram que eu mostre como eu uso esse aplicativo, deixa aí nos comentários que eu faço um vídeo só montando a hashtag para que vocês possam ver, tá? Isso não vai atrapalhar o andamento do nosso projeto aqui, porque eu vou montar as estrelinhas, vou montar as letras, mas é porque eu acho mais fácil montar um desenho maior assim no outro aplicativo, tá? Eu vou fazer esse vídeo para vocês, caso vocês desejem. Eu vou importar a hashtag que eu já tenho pronta. Vejam, ela já é transparente, porque o aplicativo que eu faço já sai, você tem a opção de colocar com fundo transparente, então eu acho bem legal. Eu vou mover ela para outra camada para que a gente possa mexer melhor. Então, eu vou deixar ela na camada 2. Então, o fundo está na camada 3, a hashtag está na camada 2. O fundo eu vou bloquear, tá?
vou lá em camadas, aqui em gerenciador de camadas, e vou bloquear a camada 3, para não ficar arrastando sem querer, né? A gente às vezes clica em uma imagem, quer arrastar e termina arrastando outra, então eu vou deixar o fundo bloqueado, porque ele serve só de referência, e vou mexer agora na minha hashtag. Eu quero diminuí-la para deixar desse tamanho da imagem de trás, então, antes de tudo, eu vou bloquear aqui nesse cadeadinho para que ela diminua proporcionalmente, não fique mais esticada, né? Nem para cima, nem para os lados, então, vamos lá. Então, vejam só, eu vou mexer aqui na imagem para deixá-la do tamanho do desenho original que eu quero, tá? Pronto, ficou idêntico. Vocês notam que estão faltando as estrelinhas aqui, né? Então, eu vou fazer essas estrelas. Por que que eu não fiz no outro programa, já que eu acho ele mais fácil? Porque o próprio DUI dá essa opção aqui de fazer estrelas já prontas, então no outro eu ia ter que desenhar a estrela, e a gente tem que facilitar a vida o máximo que puder, né? Nesse caso aqui, a gente vai clicar nessa opção aqui de ferramenta, que é Create Stars and Polygons, tá? A gente clica nela e olha só, eu clico e arrasto e faço a estrela já perfeita. Aqui nessa ferramenta você pode alterar, ó, se você quer estrela, se você quer um polígono, tá? Ó, aqui eu cliquei aqui nessa primeira opção, virou um polígono. Eu posso aumentar a quantidade de cantos aqui, ó, diminuir, tá? No meu caso eu quero estrela, então eu vou clicar nessa opção de estrela. Eu não quero estrela de 4 pontas, eu quero de 5, então vou aumentar. Perfeito. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar as estrelinhas nas posições aqui do nosso desenho original. O cadeado já está aqui presinho, então eu vou diminuí-la. Vou aumentar o zoom da tela aqui embaixo, né, para a gente poder trabalhar direitinho. E vou diminuir para deixar do tamanho da estrelinha do nosso desenho. Quando o desenho está selecionado e você dá outro clique nele, o que acontece? Ele aparece essas setas de rotação. Então, eu vou girar minha seta para deixar na posição, ou minha seta não, minha estrela, para deixar na posição aqui do desenho. A hashtag ainda diminui mais um pouco. Pronto, vocês podem ver aí que minha estrelinha ficou perfeita. Agora eu só preciso dar Ctrl C, Ctrl V e colocar as estrelas aonde eu quero. Ó, quando a gente aproxima mais o desenho, dá pra ver que a hashtag não ficou tão certinho. Vou esperar mais um pouquinho. Isso. Vamos lá. Então, na estrelinha, Ctrl C, Ctrl V. E vou colocando ela em cima das outras estrelas. Pronto, com as estrelas todas colocadas em seus devidos lugares, vou diminuir um pouco aqui. Eu vou agrupar as estrelas e a hashtag, tá? Para que não, por acidente, eu não termine tirando ela do lugar. Você seleciona todos os desenhos, tá? Basta clicar fora e arrastar para que cubra o desenho. Ele já seleciona tudo. Você clica com o botão direito e vem em agrupar. Pronto. Caso eu arraste, ó, já vai tudo junto. Não vou perder a posição das estrelas, né? Para não ter que fazer tudo de novo. Pronto, cá está. Agora a gente vai criar a arte das letras, tá? Eu conheço o nome das fontes. O ideal é que você conheça o nome da fonte, caso seja imprescindível que você use a mesma fonte. Geralmente, quando é logomarca, a pessoa não quer que perder a identidade, né, da imagem. Então, obviamente, ou provavelmente, você vai ter que usar a mesma fonte. Eu já tenho o nome da minha fonte aqui, então vai ser mais tranquilo, tá, para fazer isso aí. Então, para criar esse texto, eu venho para essa ferramenta aqui, que é a ferramenta que cria textos. Clico nela, clico na área e vou digitar o texto da nossa placa. Para escolher a fonte, você vem aqui, tá? Então, você pode ir clicando, arrastando com a setinha mesmo para baixo, que ela vai alterando e você vai vendo aqui qual é a fonte
que se assemelha mais ao que é igual, tá? Eu vou usar essa Average Sans aqui, que, como vocês podem ver, é praticamente igual. Com o meu texto digitado, eu vou colocá-lo do tamanho que eu quero aqui, para que fique igual o tamanho dessa logomarca que eu tenho. Eu vou destravar o cadeado, porque eu vou ter que esticar mais para baixo, para cima, então, para manipular melhor, eu vou destravar o cadeadinho aqui, tá? Vou deixar no tamanho, vou puxar na largura aqui. Observem que a fonte que eu tenho lá embaixo, ela é um pouco mais grossa. E assim, a imagem não estava muito bem alinhada, né? Você vê que o E, ele tá bem certinho, o T, ele já tá mais para cima. Então, eu vou focar nesse E como minha referência, já que a imagem de trás não tá tão correta. Com certeza, o texto que você está editando no DUI vai estar mais alinhado, né? Eu não girei ele nem nada, então vou basear apenas na primeira letra. Como minha fonte é um pouco mais larga, e aqui não tem opção de negrito para essa fonte aqui, tem essa opção aqui bold, que é como se já tivesse negrito, tá? Mas ainda não é o suficiente para que fique da mesma largura. O que é que eu vou fazer? Com o meu texto digitado e a fonte escolhida, eu venho agora em caminho, expansão com pressão dinâmica. O que é que isso vai fazer? Vai fazer com que eu possa esticar mais a letra para todos os lados. Então, tipo, ela vai enlarguecer, tá? A letra, a imagem, através desse quadradinho que vocês estão vendo aqui, tá? Eu clico nele e arrasto para fora, ó, o que acontece, tá? É como se desse um negrito na imagem, né? E posso diminuir também, se caso eu queira deixar mais estreito. Ó, no meu caso, eu quero deixar isso, acertei. Acho que posso deixar mais largo um pouquinho. Só clicar e arrastar para fora. Eu acho que ficou legal. Pronto. Veja só, consegui deixar minha fonte tal qual a outra lá da imagem, né? Eu vou clicar aqui no seta de seleção, tá? Vou deixar aqui para que vocês possam ver, ó. Beleza. Vamos deixar aqui em cima, porque vamos agora criar o texto inferior. Clico lá na ferramenta de texto e vou digitar novamente. Essa não é a fonte que eu preciso usar aqui, tá? A fonte que eu preciso, eu vou escolher, já sei qual é. Você pode digitar aqui. Isso, Varse Sans. Varse Sans Person, essa daqui. Isso. Vocês podem ver que tá bem parecida. Vamos lá do mesmo jeito, seleciono, vamos deixar do mesmo tamanho da imagem. Pronto. Lembre-se que a imagem de trás ela não está alinhada, por isso que essa aqui está saindo. Então, eu vou me basear no alinhamento do S, tá? No primeiro S. Vamos ampliar e vou fazer a mesma coisa, caminho, expansão com pressão dinâmica. E vou arrastar para cima para ele ficar mais largo um pouco. Pronto. Creio que o S ainda pode ir mais um pouquinho, né, minha gente? Opa, foi demais. Isso, pronto. Vou deixar dessa largura, tá? Lembrando que esse é um projeto meu, então eu tô optando pelas coisas para que elas fiquem da maneira que me agrada. Lembrando também que, se alguém encomendar uma placa para vocês, provavelmente eles já vão enviar a imagem vetorizada. A maioria já tem. Caso não tenha, que a gente tem que recorrer para esses recursos, tá? Pronto. Aqui tá nosso letreiro certinho, posicionado. Isso. Tá um pouco maior, eu vou estreitar um pouco aqui. Isso. Pronto. Perfeito. Então, aqui está praticamente a nossa arte editável, certo? Essa imagem de trás aqui, eu vou desbloquear, já posso retirar, excluir, porque a gente não vai usar ela mais, ela serviu só de referência. E aqui está a nossa arte. O que é que eu gosto de fazer? Eu sempre gosto de selecionar tudo, dar um Ctrl+C, Ctrl+V e deixo aqui de molho, porque deu tão certinho que não vale a pena a gente arriscar depois que mexer nela, perder tudo, tá?
Lembrando de salvar seu arquivo para não correr o risco de dar um erro aí. Essa imagem que está aqui em cima, eu vou agrupar para que eu não perca a proporção, né, a localização. Caso eu precise usar como referência, eu vou usar essa daí. Agrupar. Pronto. E essa que a gente vai editar mesmo, que vai para corte. Ali é como se fosse um backupzinho, tá? Gente, um detalhe. Embora a minha hashtag já seja um vetor, eu vou ter que também rasterizar aqui para que ela fique editável, tá? Então, isso era para eu ter feito antes até, mas já que a gente ainda está preparando a imagem, a gente pode fazer isso agora mesmo. Eu vou desagrupar das estrelas. Para desagrupar, basta clicar na imagem com o botão direito do mouse, tá? E desagrupar. Pronto, agora tem minhas estrelas separadas e a hashtag. Vamos rasterizar o bitmap dela aqui. Caminho, converter em caminho, caminho, rasterizar bitmap. Foi bom isso ter acontecido. Vejam só. Quando você edita um arquivo, pelo menos nessa versão do Studio que eu estou utilizando, que é essa 3.0.12, quando você rasteriza um arquivo que vai rasterizar outro, dá esse erro. Então, você não consegue rasterizar duas imagens. Só sempre dá esse erro na segunda vez que você vai rasterizar. Por isso, foi muito bom a gente ter salvo o arquivo, senão a gente ia ter que fazer tudo de novo. Lembre-se sempre de salvar. Eu vou fechar aqui o arquivo e vou abrir novamente. Como a gente já havia salvo o arquivo, ele está aqui nessa opção de últimos arquivos. Eu clico em placa Suiane, né, que é o nome do arquivo, e clico em carregar. Já vai abrir o arquivo que a gente estava usando. Pronto. Agora sim, eu vou poder rasterizar nossa hashtag para que ela fique editável, tá? Vou desagrupar de novo, porque quando eu salvei com ela agrupada, tá? Então, eu vou desagrupar aqui nas estrelas. Isso. E agora sim, caminho, converter em caminho, caminho, rasterizar bitmap. Aplico, pronto. Bitmap, quando você rasteriza, ele fica, a linha do desenho fica diretamente no desenho. Já a outra hashtag, quando eu clicava nela, fica um espaço a mais aqui passando, certo? Eu vou tentar selecioná-la. Deixa eu ver, vou caminhar isso aqui para outra camada, para bloquear, para poder selecionar a outra. Por que eu vou fazer isso, gente? Para não ter que relocalizar de novo a imagem, tá? Daquele jeito que eu havia feito, colocado para achar a posição. Então, essa que eu cliquei é o bitmap, porque você vê que esse contorno tá pegando diretamente no desenho, tá? Vou encaminhar ele aqui, mover para a camada 3. Mover. Vou aqui em camadas e vou bloquear a camada 3. Porque quando eu clicar aqui, ela não vai ser selecionada mais, ó. Quem vai selecionar é justamente a outra. Observem que esse desenho que não é o bitmap, ele tem um espaço da linha para o desenho, tá? Esse, então, não é o bitmap. Vou excluir, que eu não vou trabalhar com ele. Pronto, agora eu tô só com a outra, tá? Vou desbloquear. Vou agrupar aqui novamente. Isso, pronto. Ainda sobre essa questão das camadas, o que acontece aqui? Não sei se vocês lembram, mas eu falei que esses desenhos aqui da camada, cada um tem uma função, né? A impressorazinha, ela serve para preenchimento, a canetinha serve para contorno e a tesoura para corte. Essa placa vai ser toda feita no corte, então a única função que a gente vai usar é a da tesoura. A corte, a gente geralmente trabalha com o contorno do desenho. Quando você vê um desenho assim, por exemplo, a máquina queima onde está preto, tá? Eu poderia fazer um preenchimento com esse texto aqui. Só que como eu só vou trabalhar com corte, eu gosto de trabalhar só com contorno para a gente ser bem realista do que vai acontecer lá no desenho. Eu vou desagrupar para a gente poder trabalhar com cada parte aqui, individualmente. A estrela, como foi feita diretamente no do estúdio, ela está apenas com contorno.
Vejam, o contorno está habilitado, eu posso diminuir. Deixa eu mostrar um exemplo aqui para vocês. Eu posso diminuir aqui a espessura do contorno até ele sumir, tá? Não vou mexer, eu acho que com 200 aqui tá bom de trabalhar. Já aqui, lembra que a gente não construiu essa hashtag no do Studio. Eu importei, eu rasterizei bitmap. Então, a gente precisa conferir uma coisa. Se ela tá como um contorno mesmo, embora pareça um contorno aqui largo, ela pode estar com preenchimento. E como é que a gente vai ver isso? A gente vem em preenchimento e retira o preenchimento. Ó, tudo aquilo que a gente estava vendo da hashtag não era um contorno, embora parecesse. Era um preenchimento. Agora eu venho para contorno, cor do contorno, e vou colocar essa cor nesse contorno. Vejam, aí sim, é o contorno. Por que eu recomendo que você diminua a espessura do contorno? Porque às vezes, quando você rasteriza, eles criam duas linhas de contorno, como se fosse essa parte de fora do desenho e essa parte de dentro. Vamos ver se foi o que aconteceu aqui. Para ver isso, eu vou diminuir, eu vou em contorno aqui e vou diminuir a espessura, o máximo que eu puder. Olha a mágica acontecendo. Duas linhas. Então, tinham dois contornos. Se eu for para preenchimento e colocar, ó, tá vendo? Ele preenche entre essas duas linhas. Por que que eu não vou usar ele assim? Porque eu preciso apenas de um contorno para corte. Se você deixar assim, quando você enviar para corte, provavelmente ele vai fazer esses dois cortes aqui, tá? A não ser que você separe direitinho. Mas o que acontece? É muito bom a gente trabalhar visualmente com o que a gente vai ver como resultado final. Então, o que é que eu faço? Eu excluo uma dessas duas linhas. Para separar, você vem em caminho, converter em caminho, caminho, separar. Pronto, agora ó, vocês podem ver, a gente tem duas imagens separadas. A gente vai excluir uma delas. Eu vou excluir a de dentro, tá? Eu quero deixar mais larguinha. Então, eu vou selecionar só essa de dentro. Opa, aí é onde está o dilema. Consegui selecionar só a de dentro. Quando trabalha com o zoom, fica mais fácil. Vamos ver se dá certo. Ele está selecionando a de fora. O que é que eu vou fazer? Vou jogar essa de fora para a camada 3. Epa, selecionou a de dentro. Maravilha. Então, vamos excluí-la. Não vamos nem... Eu ia botar na 3 e bloquear, mas nesse caso nem precisa. Se ele selecionou, a gente pode já excluir. Pronto. Fiquei com apenas um contorno. Ainda tem esse quadrado interno aqui. Você pode excluir com o delete do seu computador. É que o delete do meu computador tá com problema, então por isso eu estou excluindo dessa forma, tá? Com o botão direito e excluir. Agora sim, tá o contorno para corte. Vamos fazer a mesma coisa com o texto, tá? Ainda nesse preenchimento em contorno aqui do pincelzinho, clico no X. Ele tirou todo o preenchimento. Tudo aquilo ali seria preenchimento. A gente vai para o contorno e vai botar uma cor no contorno. Aí você vai ver que não teve contorno duplo. Por quê? Porque já foi feito diretamente na DUI, do Studio, então ele já identificou um contorno e o preenchimento, tá? Aqui ele ficou com dois contornos porque foi uma imagem de fora que eu importei e ele identificou daquela forma. Pronto, então aqui está. E a mesma coisa com o texto de baixo. Preenchimento, vou tirar, contorno, vou colocar. Pronto. Você pode diminuir a espessura se quiser, tá? Pra ficar bem certinho da forma que você vai ter o corte. Lembrando que essa espessura do contorno não altera no corte, é só questão de visualização mesmo. Para esse meu projeto, eu não quero colar as placas na parede separadamente. Eu quero que tenha um fundo, tá? Um fundo transparente, para facilitar, e aí eu acho muito mais bonito também, tá? Tem essa opção de quem quer botar as letras soltas, eu quero colocar com um fundo fixo. Vamos fazer esse fundo agora.
Como eu sempre digo, seleciona tudo, Ctrl C, Ctrl V. Para que, porque se der errado, já tem aqui o nosso backup. Tá lá pra... Pronto, deixa pra lá. Vamos pegar agora essa imagem aqui. Você pode fazer uma placa com um fundo só para tudo, ou pode fazer como eu vou fazer aqui. Eu vou fazer um fundo para hashtag e um fundo para o letreiro. Por quê? Como a área de corte da DUI, ela é limitada assim ao tamanho de 60 por 38 e você ainda não consegue cortar os 60 exato, tá? Porque tem um parafuso, tem a questão da movimentação do canhão de laser. Então, eu vou fazer duas separadas para que eu possa fazê-las maiores. Então, eu vou retirar o letreiro e vamos trabalhar primeiro com a hashtag. Para fazer o fundo, eu não vou precisar desse quadrado aqui, nem das estrelinhas. Então, vou excluir tudo. E o que é que eu vou fazer? Do mesmo jeito que eu fiz o texto ficar mais largo, eu vou fazer com essa imagem aqui. Eu vou selecioná-la, caminho, expansão, compressão dinâmica. E vou arrastar para cima. Ó, ele vai permanecer o desenho, só que com um contorno, tá? Fica bem legal. Aí você pode deixar outro desenho em cima já aqui para verificar, ou pode arrastar e ver se vai ficar bom. Ó, eu creio que esse contorno ficou bem legal, né? Uma espessura boa. Caso você queira fazer o corte daqui também no contorno, tem como fazer da mesma forma. Eu não vou fazer porque eu não quero mesmo, quero que fique essa parte toda transparente. Pronto, já tô com o meu contorno pronto aqui. Vamos fazer a mesma coisa com o letreiro. Já o letreiro, eu não quero fazer uma placa pro de cima e pro inferior. Não, eu quero fazer um só. Então, eu vou agrupar isso aqui. Eu vou selecionar tudo aqui, vou para caminho e vou combinar. Pronto. Agora ele vai identificar isso aqui como uma imagem só. Então, eu vou para caminho, expansão, compressão dinâmica e vou enlarguecer aqui. Agora, vamos ver se ficou legal, né? Ah, gostei bastante, tá? Então, vou deixar dessa largura mesmo. E a gente vai ter outro trabalhinho aqui, que é excluir essas partes internas. Senão, tudo isso aqui vai ser cortado na máquina laser. E a gente não quer essas bolinhas aqui todas quebradas, né? Vamos lá. Como faço isso? Caminho, converta em caminho, caminho, separar. Veja, agora a gente tem um monte de coisa aqui para excluir. Clica em cima e exclui. Vocês vão com o delete de vocês aí. Pessoal, às vezes ficam uns pontinhos bem pequenos que a gente não percebe, tá? Então, eu recomendo sempre esticar a seleção para ver tudo, porque senão isso aqui vai ser cortado lá na máquina laser, termina danificando sua peça, você vai perder acrílico. Para vocês uma coisa, eu vou ter que refazer esse fundo, porque ficou separado aqui, ó. Senão vai ficar outra placa. Vamos fazer de novo. Caminho, compressão, expansão dinâmica e vai ampliar mais um pouquinho até juntar. Pronto. Agora sim, vai ficar uma placa só, tá? Agora, isso é opcional. Você pode retirar todos esses contornos aqui, pode deixar, aí é opcional. Caminho, converter em caminho, caminho, separar, pra gente poder excluir tudo isso aqui. E aqui tá o fundo da nossa placa. Uma maneira mais fácil de não ficar nenhum pontinho que você não viu é você selecionar as imagens que você quer, apenas essas duas,
retirá-las do espaço onde você fez a ampliação e selecionar lá o espaço. Se tiver alguma coisa, ó, ele selecionou, então é porque tem alguma coisa aqui. Você vai excluir. Pronto, agora não tem mais nada. Vocês vão ver um pouco de diferença no corte para essa, porque esse vídeo eu tô fazendo novamente. Eu havia feito esse vídeo, mas mas o gravador de tela aqui não gravou corretamente, eu tive que refazer. Então, eu tô refazendo a arte para vocês, tá? Não vai ficar idêntico ao corte aqui. Vocês vão ver que na minha placa lá cortada vai estar com o corte separado. Mas é só para que vocês possam ver aqui todo o processo. Próximo passo é você ver o tamanho que você quer que fique a sua placa. Tá? A minha placa, eu quero que o desenho mesmo, não o contorno, fique com 25 centímetros. Então, eu vou selecionar, vou bloquear o quadradinho aqui e quero que fique com 25 centímetros de largura. Então, eu venho na largura aqui e vou botar 250, porque a medida aqui é em milímetro, tá? Vamos agrupar. E agora sim, 250. Pronto. Esse é o tamanho que eu quero a minha placa, 25 centímetros. Essa é a parte que eu vou cortar com acrílico azul. E agora eu vou pegar esse contorno aqui, proporcional à hashtag original. Tá bem legal. Então, agora a gente vai alinhar, tá? Para ficar bem centralizado, você vem nessa opção aqui. Centralizar no eixo vertical, centralizar no eixo horizontal. Ele vai alinhar perfeitamente para você aqui, tá bom? A gente vai fazer o seguinte, galera, outro Ctrl+C e Ctrl+V. Porque quando eu for enviar o fundo para corte, eu vou mandar essa parte aqui para desenho. Eu tinha dito que a gente só ia usar corte, mas foi engano meu lá no início do processo. A gente vai usar também a ferramenta aqui de camada de contorno, tá? De desenho. Esse primeiro desenho eu vou cortar no fundo, ou seja, no acrílico transparente. Vou colocar ele dentro da área de corte, tá? Aqui. O ideal é que você coloque aqui nesses eixos 0 e 0, para que ele fique bem alinhado de corte da máquina. Então, deixar aqui os eixos sempre 0 e 0, tá? Vou cortar um de cada vez. Vamos cortar primeiro esse. Para enviar esse para corte, o fundo para o corte, eu quero que essa parte interna do desenho seja só realmente um contornozinho. Não quero que isso aqui seja corte. Que é para eu poder colar, certo? O azul em cima, sem nenhum problema de ficar torto. Então, eu vou fazer tipo um desenho como referência, onde eu vou colar o acrílico colorido. Como eu vou fazer isso? Vamos desagrupar tudo aqui. E essa parte interna que eu quero só como desenho, vou selecionar tudo e vou tirar só a seleção do de fora aqui. Pronto. Esse que eu quero só o desenho de contorno de referência, eu vou encaminhar para a camada 2. Mover para a camada 2. E o contorno maior, que eu quero que seja realmente um corte, eu movo para a camada 3. Lembrando que, quando a gente trabalha com as camadas, na ordem que aparece aqui é o que vai ser feito primeiro. Então, eu quero que o desenho seja feito primeiro, seja feito antes do corte. Por quê? Se eu fizer o corte primeiro e depois botar para desenhar, na medida em que ela faz o corte, ela desprende isso aqui da placa, pode ser que balance e o desenho não fique exato. Então, o corte externo você deixa sempre por último, tá? Então, sempre na camada 3. Preenchimento e contorno sempre nas anteriores.
Sim, antes de tudo a gente pode confirmar se tá tudo na camada correta, através do olhinho aqui. Vamos ver se tudo interno realmente está na camada de desenho. Isso, tá vendo? Quando eu fecho o olho aqui, apagou toda a parte interna que eu quero que seja contorno. E vamos ver se a externa está na camada de corte. Tá, ok, pronto. Então, é desse jeito aqui. Lembrando que para que ela faça a função que eu quero, eu vou ter que observar se esses ícones estão corretos. Corte, contorno, preenchimento. Realmente, hora mais querida. Um detalhe, temos que verificar a potência, tá? Do laser e a velocidade. Eu já tenho aqui um parâmetro que eu uso para o acrílico transparente. Para corte de acrílico transparente no meu laser, eu estou usando 90 de potência e 18 de velocidade. Lembrando que isso pode variar, tá? Esse é o que eu fiz o teste primeiro, então eu recomendo que você sempre faça um testezinho, um desenho pequeno, uma bolinha, num pedaço de acrílico, para que vocês não coloquem e terminem perdendo material. Sempre façam um testezinho com um pequeno desenho antes, para testar se fica bom para vocês essa configuração. Isso é o que eu uso para corte. Para contorno, estou utilizando potência 20, opa, contorno, olha aí, 20 e velocidade 80, tá? Com a DUI ligada, tá? Eu venho aqui e aumentar aqui para a resolução para alta. Eu sempre trabalho com a resolução alta, porque dá mais qualidade no corte, obviamente, né, minha gente? Então, vamos, seleciona o desenho da primeira placa, clica no Preview. Observem aqui que na previsualização, a parte que é desenho, que é contorno, ela tá de uma cor diferente do corte, tá? Então, aqui tem uma legenda, tá? O corte fica vermelho, contorno roxo. Se fosse preenchimento, estaria azul. A gente vai clicar no Frame. Já vi que não ficou legal, né? Pegou nessa parte do acrílico em que ele já está cortado. Então, eu vou mover um pouco aqui o laser mais pra cá. Eu acho que agora vai ficar legal. Vamos ver. Pegando a área correta do acrílico, eu clico em Do It. Pronto, agora eu vou retirar isso daqui e vou pegar o desenho interno desse outro aqui. Eu posso utilizar esse mesmo, mas não quero mexer, tá, gente? Eu vou deixar esse aqui como fundo e vou mexer nessa outra. Que é a parte que eu vou cortar do acrílico azul. Isso é mais tranquilo, então eu quero que fique tudo vazado. Mesmo assim, a gente vai trabalhar com duas camadas. Antes de tudo, eu vou criar uma outra camada de corte aqui. Vou duplicar a camada atual. Ficou a cópia, certo? Vou botar como camada. Vou deixar com o nome cópia mesmo, você pode alterar o nome. E o que é que eu vou fazer? Essa parte externa, eu vou desagrupar de novo. E essa parte externa eu vou mandar para a camada 3, que é a última camada. E as estrelas e o miolo aqui da hashtag eu vou mandar para a camada cópia, que está antes da camada 3. Por
que eu fiz isso? Lembrando, o corte maior sempre deixar por último, senão ela pode se desprender da placa e os cortes internos não fiquem tão bons, fiquem fora de localização. Então, vamos só confirmar aqui no olho, beleza, beleza. Vamos selecionar. Não precisa novamente na configuração, não. Quando você vai para a configuração, ele já muda a qualidade alta para tudo que você fizer aqui, tá bom? Caso você feche o arquivo e abra novamente, é interessante que você confira se ainda está em qualidade alta. E para o preview, observem que está tudo vermelho, porque é tudo corte. E vamos mandar o frame novamente. Tudo certo? Vamos para o Do It. Agora vai ser o texto. Vamos cortar o fundo da placa de texto. Vou colocar logo no eixo para não esquecer. Pronto. Você vai selecionar tudo e vai desselecionar o que não quer que seja contorno. Por exemplo, essa parte de fora eu quero corte, esse miolinho eu quero corte. Só as letras eu quero que seja contorno. Mover para a camada 2, que é a do lapisinho. Ó. E os dois desenhos para corte, mover para a camada. Opa, esse desenho interno aqui eu quero que vá para a camada de 3, né? A anterior. Para aquele corte primeiro, e não corra aquele risco que eu já falei para vocês. E a camada maior para a camada 3. Vamos conferir aqui. Perfeito. Tá todos, porque a gente quer que vá tudo. E a mesma coisa, preview. Conferimos que tá a parte de contorno roxa, corte vermelho, frame. Agora é só enviar para corte. Configuração que eu utilizo para o acrílico de cor sólida, certo? Ou algumas pessoas chamam de leitoso também, é a seguinte: potência 91, velocidade 10. E isso a gente vai colocar nas duas camadas de corte, tá? Pronto. Agora vamos cortar o letreiro. Como essas letras vão estar soltas, a gente pode aproveitar o máximo que puder do acrílico. Então, elas não precisam estar assim corretamente, tá? A gente vai cortar tudo individualmente. Então, a gente pode separar as letras. A gente desagrupa, seleciona caminho, converter caminho, caminho, separar. Vejam, todas as letras estão separadas. Isso aqui, isso. Agora, a gente pode organizar de maneira que
a gente possa aproveitar o máximo do acrílico. Agora, a gente vai selecionar tudo e vai encaminhar tudo para a camada 3. Uma coisa que eu notei é que quando são letras construídas diretamente aqui como no aplicativo da DUI, ele já automaticamente corta a parte interna das letras, então não vai ser necessário você sair colocando bolinha por bolinha na camada 3, você pode mandar tudo para uma camada só, tá? Pronto, agora é só selecionar, Preview. Essas letras serão cortadas no acrílico vermelho. Como eu também vou cortar essas letras em acrílico leitoso ou de cor sólida, que seria no caso o vermelho, eu vou deixar essa configuração aqui, tá? 91 para potência, 10 para velocidade. Preview. Vamos para o frame. Agora vamos para o do it. Então, pessoal, nos resta agora esse quebra-cabeças, tá? Eu vou tirar o plástico do acrílico aqui, pra gente montar e colar as letras. Ai, tô amando minha placa. Antes de tudo, eu vou retirar os plásticos, tá? A parte que eu mais gosto é retirar o plástico. A segunda coisa que eu vou fazer aqui é organizar as letras nos seus devidos locais, para depois eu não estar perdida, né? Ó, eu vou colocando e aos poucos eu vou organizando. Acho que esse é o U. E agora, gente, esse é o N ou U. Vamos deixar por último. Vamos encaixando aqui. Eu uso essa cola aqui, a T6000, certo? É a cola que eu tenho no momento. Porém, existem colas específicas para acrílico, tá? Eu vou fazer o pedido esses dias, ainda não tô com a minha. Então, eu vou usar a T6000, que tem servido muito bem, certo? Ela é uma cola de contato. Isso quer dizer que ela vai ter que entrar em contato com a superfície na qual eu vou colocar a peça e na peça para depois juntar. Então, vamos lá. Vou passar cola tanto na peça de cima quanto na base.
Eu tô evitando passar nas bordas, tá? Pra poder não vazar para os lados. Pessoal, o que aconteceu? O O ficou com defeito aqui na edição quando eu fiz. Então, eu vou cortar outro O, não gostei desse. Tá vendo? Ficou mal acabado aqui. Enquanto isso, eu vou colando as outras letras. Meu assistente ali tá me ajudando, fazendo outro O desse. Pronto, enquanto a gente aguarda o O, vamos colar aqui a hashtag. Pronto, já estamos com o nosso O refeito. Pra gente poder colar aqui. Pronto, gente, e aqui está a nossa placa, certo? Depois eu vou mostrar ela instalada pra vocês. De início, eu queria que vocês dessem uma olhadinha. Aí, como ela ficou. Essa era a minha placa antiga, que agora será substituída por aquela outra de acrílico, né? Foi uma evolução muito grande. Então é isso, pessoal, essa foi a nossa primeira placa, né, de acrílico feita na DuiFlow, que irá substituir essa placa aqui, certo? E em breve eu faço um short mostrando aí a aplicação da placa na parede e como é que ficou o resultado, né, completo para vocês. Espero que vocês curtam aí o projeto e até a próxima!